Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero continuar o nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos, amém? Nós paramos aí, teve 2 dias da semana que eu não tive postando vídeo, mas agora eu voltei a postar aí para os irmãos que estão acompanhando o estudo, amém? Nós vamos recomeçar agora do capítulo 1, verso 16, em que Paulo vai falar do poder do Evangelho, da razão pela qual ele não se envergonha do Evangelho, de pregar o Evangelho de Cristo. Ok? Nós paramos na aula anterior no verso 15 e agora vamos estar expondo essa parte das Escrituras, que é Romanos capítulo 1, o seu verso 16, tá? Vamos ver então, para a gente estar iniciando. Diz assim, Romanos capítulo 1, verso 16: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, certo? Então Paulo aqui ele está mostrando motivos para não se envergonhar da mensagem do Evangelho. Ele está mostrando motivos para que ele não venha se envergonhar do Evangelho de Cristo, ok? Paulo, como sabemos, ele foi um grande pregador, um grande missionário, evangelista, né? O grande apóstolo Paulo, e nós vemos algumas virtudes na vida desse apóstolo, né? Como a obra que ele fazia, as cidades que ele alcançou, as igrejas também que ele fundou. Mas se nós formos prestar bem atenção, se nós formos leitores atentos à Bíblia, nós descobriremos também e saberemos que Paulo ele foi um apóstolo muito perseguido por causa do Evangelho. Paulo diz em várias passagens da Escritura que ele passou por muitas lutas, por muitas coisas. Existem textos das Escrituras que dizem, por exemplo, que ele passou por fome, naufrágio, nudez, risco de morte, né? Por várias e várias coisas, e tudo isso tensionava para que esse apóstolo do Senhor se envergonhasse da mensagem do Evangelho, ok? Então, nesse estudo de hoje e no estudo que vem, nós vamos estar tentando prestar atenção no porquê de Paulo não ter se envergonhado da mensagem do Evangelho de Cristo, ok? Porque nós sabemos pela história que ele não se envergonhou, amém? Nós estamos aqui hoje estudando a Epístola aos Romanos porque nós sabemos definitivamente que aquele homem não se envergonhou da mensagem do Evangelho, né? Nem ele, nem também os outros apóstolos. Então nós vamos descobrir através das Escrituras, nesse estudo de hoje, também no estudo que vem, nos motivos pelos quais Paulo não se envergonhou do Evangelho de Cristo, ok? Nós vemos aqui então que ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele não está falando de qualquer evangelho, mas ele está falando das boas novas do Filho de Deus, né? Das boas novas do crucificado, das boas novas de Cristo. E ele diz por que ele não se envergonha. E ele fala, ó, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ok? Então ele faz uma declaração dizendo que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, e depois esse pois aqui indica que ele vai querer agora explicar para nós por que ele não se envergonha da mensagem do Evangelho. E ele explica, porque a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ok? Essa palavrinha aqui, só para a gente entender, ela no grego ela significa dunamis ou dinamis, e era a mesma palavrinha que é usada quando a gente escreve dinamite. É a mesma palavrinha grega usada para escrever em português dinamite, né? Dínamos ou dunamis é a mesma palavra que origina dinamite, por isso que começa assim. São palavras parecidas. E isso indica que o evangelho é poderoso, né? Como uma grande explosão que realmente, se a gente for pensar, se a gente for analisar, o evangelho ele causa isso no coração da pessoa, né? O evangelho ele chega, e muitas vezes ele não chega quietinho, né? Ele não chega com sapatos de algodão, mas o evangelho quando chega ao coração daqueles que foram chamados por Cristo, ele chega e parece que ele explode no nosso coração, né? Foi assim comigo, eu creio que se você é cristão, foi assim com você também. É como uma dinamite explodindo dentro do coração, né? Nos trazendo nova vida e nos tornando homens e mulheres à semelhança de Cristo. Não é verdade?
Então, Paulo ele não se envergonha disso. Ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, lembram-se disso? Porque a mensagem, as escrituras foram dadas primeiramente ao judeu e depois também do grego, ou em outras palavras, dos gentios, ok? Então, o evangelho não faz diferença, ele vem tanto para o judeu como também para o grego, tá? Eu coloquei aqui só uma foto para demonstrar, né, uma explosão de uma dinamite como que é, apesar dessa explosão ser um pouco pequena, mas a explosão da dinamite é forte. Aqui na nossa cidade tem uma pedreira, né, aqui perto, e sempre eles estão, né, explodindo essas pequenas dinamites lá. Os irmãos podem ver isso facilmente, por exemplo, quando um prédio é demolido, né? O poder que essa dinamite tem destrói realmente tudo, né? Então, o evangelho também ele é poderoso dessa forma, amém? Então, aquela palavrinha poder não estaria à toa, ok? Algumas coisas nós podemos definir nessa passagem que nós vemos agora, ok? Primeira coisa, o verdadeiro evangelho ele não está centralizado na prosperidade ou na teologia da prosperidade, ok? Se há algo que nós temos que pensar e combater muito em nossas igrejas, é a tal da teologia da prosperidade, que promete para os membros da igreja tudo, menos o Evangelho de Jesus Cristo, ok? Nós vemos que Paulo não usa nada aqui falando de prosperidade. Ele só diz que o Evangelho de Cristo, que as boas novas de Cristo, são o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele não faz nenhum acréscimo aqui, né? E nós, líderes de igreja, ou você que é cristão, que evangeliza na sua cidade, escola, trabalho, você deve pregar um evangelho, mas não um evangelho que penda para a prosperidade, para a teologia da prosperidade, mas sim um evangelho verdadeiro e que fale de Cristo, que fale de Deus, que fale do estado do homem, ok? E que exija desse homem uma resposta, ok? Isso que é o evangelho, o evangelho deve se basear nesses quatro pilares, ok? Você fala de Deus como Deus santo e verdadeiro, como um Deus justo e criador de tudo. Você fala do homem e do estado de pecaminosidade do homem, que é a mesma coisa que Paulo vai fazer aqui em Romanos. Vai falar que todos estão, né, debaixo da ira de Deus, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você vai falar de Cristo como a solução para esse problema do homem e vai exigir dessa pessoa uma resposta, ok? Então, a mensagem do Evangelho, ela não deve pender para a teologia da prosperidade, mas sim ter esse senso de urgência, ok? Você deve dizer, instar, né, como Paulo diz ali nas suas cartas pastorais, instar, exortar as pessoas para que elas creiam no Evangelho de Jesus Cristo, ok? Então, não, o Evangelho verdadeiro não é um Evangelho centralizado na prosperidade, mas é um Evangelho que está centralizado na pessoa e na obra de Cristo e no que Ele fez por nós, ok? Então, hoje existem muitas igrejas que oferecem prosperidade no lugar de evangelho, sendo que deveria ser o contrário. Verdadeiras igrejas oferecem o evangelho, ok? E a prosperidade pode vir na vida de um cristão pode ser próspero? Pode ser, ok? Mas essa prosperidade que pode vir, né, pode vir acontecer na vida de um cristão, tudo isso é fruto do evangelho e da graça de Cristo, ok? Existem cristãos pobres, né? Existem cristãos de classe média, existem também cristãos ricos, né? Mas se eles recebem riquezas e prosperidade, e se eles são realmente cristãos, é porque isso vem da graça de Cristo oferecida através do Evangelho, ok? Então, mais uma vez, eu não estou dizendo que Deus não possa prosperar na vida de uma pessoa, não estou dizendo que Deus não possa abençoar, pelo contrário, Ele é aquele que faz os seus cristãos, os seus filhos prosperarem, Ele é aquele que dá bênçãos ao seu povo cristão, ok? Mas o que eu estou querendo dizer é que a mensagem do Evangelho não deve estar centralizada na prosperidade e muito menos a mensagem da igreja está centralizada na prosperidade, ok? Um cristão ele deve pregar o Evangelho, a vida dele deve refletir o Evangelho, ok? Ele deve, a fim de ser abençoado, ser um bom trabalhador, né? Ser um bom homem, um bom cristão naquilo que ele faz, e assim a prosperidade virá.
E essa palavrinha prosperidade, ela é muito mal entendida, né? Porque quando a Bíblia fala de prosperidade, ela não está falando só de dinheiro, ok? Por exemplo, um cristão, quando é abençoado por Deus e é próspero, quando a gente diz que um cristão é próspero, a gente não está falando que ele é próspero só financeiramente, mas muitas vezes ele é próspero na sua saúde, né? Na sua família, até mesmo na sua espiritualidade. Deus pode prosperar dessa forma. Ele faz essas coisas, ok? Mas a mensagem do Evangelho não está então centralizada na prosperidade, mas está centralizada no Evangelho de Cristo, ok? O Evangelho também, ele não está centralizado nos milagres e prodígios, ok? Olha, Jesus realizou milagres e prodígios, os apóstolos realizaram milagres e prodígios, ainda hoje se realizam milagres e prodígios, porém, nós devemos pensar com cuidado, porque nem todo milagre e prodígio que a gente vê hoje é obra de Deus, é obra do nosso Senhor, ok? Por isso, então, o Evangelho ele não pode estar centralizado apenas nos milagres e prodígios, ok? Em verdadeiras igrejas acontecem milagres? Acontecem. Acontecem prodígios? Sim, acontece, mas você vê que os milagres e prodígios nessas igrejas não são a mensagem principal. Por exemplo, as pessoas não vão até essas igrejas para receber milagres e prodígios, mas sim para ouvir o Evangelho de Cristo. E através do Evangelho de Cristo crerem. E através do Evangelho de Cristo serem curadas, ok? Então, o Evangelho não se centraliza na prosperidade, na teologia da prosperidade, e não se centraliza também na teologia da saúde, né? Nos milagres, nos prodígios. Ele não está centralizado nisso. Mais uma vez, o Evangelho se centraliza na pessoa de Jesus Cristo, ok? O Evangelho também não é um descompromisso com o senhorio de Cristo, ok? Há muita gente hoje que diz que crê no Evangelho, mas que na verdade não está compromissada com Cristo, com o senhorio de Cristo, ok? Eu ouso dizer que uma pessoa que é descompromissada com Cristo é bem capaz dela não ter ainda sido salva, ok? Uma pessoa que é descompromissada com Cristo, que não tem Cristo como seu Senhor, né? Que não tem Deus como Pai, né? Que não uma pessoa que é descompromissada com as coisas relacionadas à fé, que é descompromissada com a oração, que é descompromissada com a leitura bíblica, com os meios de graça, uma pessoa assim é muito capaz, é bem capaz dela não ter crido ainda verdadeiramente no Evangelho, ok? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós aprendemos pelas Escrituras também que o Evangelho ele tem um poder eficaz, ok? O Evangelho, quando ele vem ao coração do homem, acompanhado da graça de Deus, daquilo que Deus já vem fazendo na vida do homem lá atrás, né? Quando a mensagem do Evangelho vem e unindo-se com a graça de Deus, o poder então do Evangelho se torna eficaz. Aquela pessoa, ela será salva, ok? No Evangelho também está a onipotência de Deus. Deus é dono de todo o poder, de todo o universo, Ele é o Criador, Ele é aquele ser supremo, que nada se pode comparar a Ele, que é dono de todo o poder, de toda a glória e de toda a honra, ok? Esse é o nosso Deus. Ele é onipotente, além de ser onipresente, né? Está em todos os lugares, e onisciente, saber todas as coisas. Ele é onipotente, ele é soberano, ele é dono de todo o poder. E nada pode ultrapassar o poder de Deus, ok? Pelo contrário, todas as coisas que têm um tipo de poder, têm poder porque estão debaixo da soberania de Deus, ok? Então, no Evangelho está a onipotência de Deus. O Evangelho explode a penha e atravessa muralhas, né? Como aquela dinamite que eu expliquei para os irmãos no começo da aula. Pelo Evangelho também, Deus nos chama para a salvação. E somente o Evangelho tem o poder de tirar o homem debaixo da ira vindoura, ok? É um fato que não é muito explicado em muitas igrejas. Alguns cristãos desconhecem isso, né? Por exemplo, quando você pergunta para uma pessoa por que ela é salva, né? Por que você é salvo? A pessoa vai dizer, eu sou salvo do pecado. Isso é certo, mas não é tudo, né? Eu sou salvo do inferno. Isso é certo também? É certo, mas não é tudo, né?
Ah, eu sou salvo do estilo de vida depravado que eu vivia. É certo também, mas não é toda a mensagem do Evangelho. Nós devemos ter a noção que quando Cristo morreu na cruz por nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, ele morreu a fim de levar a ira de Deus que estava reservada para nós sobre ele. É disso que nós somos salvos, da ira vindoura, da ira de Deus, da ira do próprio Deus Pai. Lembra? Paulo vai explicar na carta aos Romanos que a ira de Deus ela permanece sobre toda a impiedade, né? Então todo homem ímpio, todo homem pecador, todo aquele que não tem Cristo como Senhor, está debaixo da ira vindoura, está debaixo da ira de Deus. E somente Cristo pode livrar essas pessoas, esses homens e mulheres, debaixo da ira de Deus. Só Cristo pode tirá-los debaixo da ira de Deus. E como que isso é feito, né? A Bíblia explica muito bem. Pela graça sois salvos, né? Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, né? Que está ali no livro de Efésios. Então, quando a graça de Cristo alcança o coração do homem, isso quer dizer também que ele está livrando o homem da ira vindoura, da ira de Deus, ok? Há muita gente que tem ideia de Deus como se fosse um Papai Noel, né? Um bonachão que gosta de todo mundo, que ama todo mundo, né? Tem gente que vai ensinar e dizer que Deus ele é pai de todos, ok? E não que Deus é pai de todo aquele que crê, e somente daquele que crê. Então, essa noção de um Deus irado contra o pecado, ela foi apagada da história. E infelizmente foi apagada também de muitas denominações, de muitas igrejas, onde você não vê mais, onde você não ouve mais falando sobre pecado, você não ouve mais falando sobre o inferno, e você não ouve mais também, muito menos, né, falando sobre a ira de Deus, sobre a ira vindoura. Então, quando alguém te perguntar, você foi salvo, você fala que é salvo, mas você foi salvo do quê? Você pode responder, olha, eu fui salvo da ira de Deus, eu fui salvo da ira vindoura, ok? Então, próximo ponto aqui, o Evangelho ele tem o poder para salvar da perdição. Perdição aqui, essa perdição que eu estou falando, né? De homens e mulheres ímpios debaixo da ira de Deus, ok? E inevitavelmente, se o homem permanecer na sua impiedade, ele com certeza, né, irá para o inferno. E o que é o inferno? O que seria o inferno? O inferno é a demonstração máxima da ira de Deus, ok? Nós devemos nos lembrar que não há um lugar nesse universo que Deus não esteja, irmãos. Não há um lugar que Deus não esteja, não há um lugar onde Ele não olhe, onde Ele não veja, ok? Deus estará no céu, claramente, né? O livro de Apocalipse diz que nós estaremos nele, lá habitaremos com ele, mas Deus também estará neste lugar chamado inferno, né? O Geema, né? Neste lugar chamado inferno, Deus estará lá. E o único atributo que aqueles ímpios experimentarão lá naquele lugar será a ira de Deus, ok? A ira de Deus. Isso não é muito pregado hoje porque, na verdade, não é uma coisa agradável de se ouvir, né? Todos gostam de ouvir a mensagem de um Deus bonzinho, de um Deus amoroso, misericordioso. Isso é bom? Sim, é bom e é uma verdade, mas nós devemos enxergar esse outro lado. Eu não estou dizendo que Deus ele é um Deus ruim, mas eu estou dizendo que Deus ele é um Deus que se ira contra o pecado. E se ele se ira contra o pecado e nós somos pecadores, o que seria de nós? Objetos, então, da ira de Deus, ok? Então, todo homem ímpio está debaixo da ira de Deus. Isso a Bíblia explica, inevitavelmente e irrefutável, né? É irrefutável. O homem ímpio está debaixo da ira de Deus. E a única forma dele escapar da ira de Deus, dele sair debaixo da ira de Deus, é crendo no Evangelho e se arrependendo dos seus pecados. Amém? E o Evangelho também tem o poder de reconciliar, né, o homem com Deus. Reconciliação aqui é a figura do Pai e do Filho, né? Do Filho sendo reconciliado com o Pai. Amém, irmãos? Eu gostaria que os irmãos, então, que estão acompanhando esse estudo, tanto na igreja como aqui no site, guarde essas palavras. Amém? Lembre-se por que nós não devemos, né, nos envergonhar do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
O Evangelho ele nos salva do quê? Ele nos salva da ira de Deus, ok? A ira de Deus, ela, com certeza, irmãos, permanece sobre toda a impiedade. E se você é um ímpio e está me ouvindo, né? Está me ouvindo agora através do YouTube, do canal da igreja. Se você é um ímpio, saiba, você está debaixo da ira de Deus, você precisa de um Salvador. E esse Salvador que pode salvar, te tirar debaixo da ira de Deus é Cristo. E para que você tenha Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. E Ele pode te livrar da perdição eterna. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Sexta-feira nós voltamos aí com mais um vídeo. Você, membro da Igreja Tanque de Betesda, aproveite esses estudos. Aproveite você que perdeu as aulas, né? Você que perdeu as aulas, aproveite para estudar através do canal. Amém? Você, irmão de outro ministério que quer acompanhar os nossos estudos, você pode estar acompanhando aqui no canal da igreja, ou lá também na nossa igreja nos dias de terça-feira, às 7h30 da noite, que são os cultos de ensino. Amém? Se for culto na sua igreja, você fazendo parte de outra igreja, por favor, avise seu pastor que você está nos visitando. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, então. Em nome de Jesus Cristo. E amém.